Estamos com o tempo um bocadinho já a apertar. Hoje vamos passar um bocadinho do meio-dia, espero que não se importem. Então nós, da última vez, no primeiro domingo de cada mês, nós fazemos esta série Igreja, uma família cristocêntrica. Cristocêntrica quer dizer Cristo no centro. Somos uma família com Cristo no centro. E o versículo-chave desta série é este Efésios 2:19, que diz: portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Se pertencemos a Deus, fazemos parte da sua família. É uma coisa automática, vem no pacote. Somos família com Deus e família uns com os outros. Na primeira parte deste capítulo, nós estamos nesta passagem agora, do versículo 11 ao 22. Na primeira parte tivemos a ver como é que funciona a salvação. O Marco já esteve a falar sobre isso e já tivemos a refletir sobre o que é ser salvo. É olhar para Cristo, crer em Cristo. Não é? Já tivemos a ver como é que isso funciona, a salvação pela graça, na primeira parte do capítulo. E tivemos a ver também a segunda parte, tivemos a ver como é que nós, de ser família, como é que nós, da salvação, chegamos a ser família. Somos salvos e depois somos família. Esta parte do capítulo fala-nos sobre como é que isso se processa, como é que Deus processa isso. Nós somos salvos, passamos a ser família, como é que isso acontece? Vamos ler esta passagem, Efésios 2, 11 a 22. Lembrem-se, portanto, vou esperar que quem não abriu possa abrir. Eu vou abrir também aqui em papel. Efésios 2, 11 a 22. Diz assim: lembrem-se, portanto, de que outrora eram considerados pelos judeus como pagãos, por não serem judeus de nascimento e não terem recebido a circuncisão praticada na carne. Lembrem-se de que naquele tempo estavam longe de Cristo e não faziam parte do povo de Israel. Não eram abrangidos pelas promessas da aliança e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas se antes estavam longe, agora por meio da morte de Cristo estão perto dele. Cristo é de facto a nossa paz. De dois povos separados fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não-judeus, formar uma humanidade nova, em união com ele, fazendo a paz, a fim de os reconciliar com Deus num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que como vós estavam longe, como também aos que estavam perto. Graças a ele, podemos agora, tanto uns como outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Formam um único edifício que tem por alicerces os apóstolos e os profetas, e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo consagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Amém. Esta passagem fala-nos então como é que nós, a partir da salvação, chegamos a ser família de Deus. E fala-nos disto em 3 pontos que nós vimos no mês passado. Estamos separados, todos estamos separados da revelação de Deus, estávamos todos separados. Deus revelou-se ao povo de Israel, como nós lemos na história da Bíblia, e todos nós, todos os outros povos estavam privados desta revelação, não tinham esta revelação que foi dada ao povo de Israel. Mas Cristo, segundo ponto, Cristo derrubou essa parede de separação. Ele veio destruir o que separava os dois povos e veio dar a revelação de Deus a todos os povos. E como diz no versículo 14, Cristo é a nossa paz. De dois povos separados fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava. Cristo fez isto. Cristo veio trazer a paz para haver unidade entre os povos, judeus e não-judeus. E agora, como já não existe parede de separação, todos os que creem em Cristo passam a fazer parte da sua família. Já não há separação, nada nos impede. Todos temos acesso
à revelação de Deus, porque Jesus veio mostrar quem Deus era. Então, quando falamos de salvação, não estamos apenas a falar do nosso mundo individual. Nós estamos a falar de ser salvos para ser família. Nós somos salvos para ser família. Não somos salvos para ser lobos solitários, cada um na sua ilha, na sua bolha. Não, nós somos salvos para ser família. Salvos para ser família. E a igreja é essa família. A igreja é essa família que acolhe todos os que estão em Cristo. Não é uma família qualquer. Não é uma família normal. É uma família que tem o mesmo alicerce. Está alicerçada no mesmo alicerce. E esse alicerce é a palavra de Deus, como diz no versículo 20. Formam um único edifício que tem por alicerces os apóstolos e os profetas. Os apóstolos e os profetas foram aqueles que escreveram a Bíblia, que escreveram a palavra. Então o alicerce é na palavra de Deus, é na Bíblia. Esta família está alicerçada na palavra. E este edifício, que é esta família, está assente numa pedra. Essa pedra é a pedra principal, que é Cristo. A palavra revela Cristo. Cristo é a pedra principal e todos nós, como família, estamos apoiados e sustentados por essa pedra. Então, o alicerce é a palavra, Cristo é a pedra principal e depois há muitas pedras nesse edifício. Essas pedras são os membros da igreja. Cada um ocupa o seu lugar, cada um é importante no edifício. E nós todos somos pedras vivas. Nós somos esta família. E tudo isto fala de unidade. Cristo veio trazer unidade. Cristo veio nos dar essa porta de entrada. Cristo veio ser essa porta de entrada para nós termos uma família e nunca mais andarmos sós. E hoje vamos ver quatro formas tóxicas, 4 formas venenosas e distorcidas de pensarmos em unidade. Temos facilmente ideias erradas sobre unidade. Quando nós entendemos mal o que é a igreja, quando nós entendemos mal o conceito de igreja, a ideia de igreja, nós entendemos mal aquilo que é unidade. Então nós temos visto estas 4 distorções. Igreja, centro social, igrejas empresa, igrejas religião e igrejas do eu. Todos nós somos essas igrejas. Né? Todos nós estamos sujeitos a essas ideias. E estamos a ver isto para nos examinarmos, em primeiro lugar, e para percebermos como devemos fugir destas formas de não fazer, estas formas de não pensar. E termos uma ideia bíblica e correta sobre aquilo que significa igreja e sobre o que significa unidade. Vamos começar pela primeira. Igrejas centro social. Um centro social, nós entendemos, um centro social é um lugar que é concebido com um propósito só. É ajudar pessoas. E a igreja deve ser um lugar onde se ajudam pessoas. Certo? Mas a igreja deve ser mais do que isso. A igreja deve ser muito mais do que isso. Deve ser uma família, lá está, alicerçada na palavra. Não é só ajudar pessoas, é alicerçada na palavra, com Cristo no centro, Cristo na pedra principal e com muitos membros alicerçados nessas estruturas. E quando nós entendemos igreja desta forma distorcida e em vez de entendermos que somos uma família alicerçada na palavra de Deus que revela Cristo, achamos que a igreja é só um lugar onde pessoas são ajudadas. Como é que nós entendemos a unidade da igreja? Entendemos mal. Mal. Entendemos a unidade como uma unidade vazia, falsa, sem verdade. Porque, quando não há verdade, a coisa só pode ser falsa. Se não há verdade, é falso. E unidade sem verdade é uma unidade falsa. É falso. Só existe como conceito, mas na realidade, na prática, não existe. O problema é que a verdade é desagradável. É um problema. Não agrada a todos. E às vezes, todos, em algum momento, a verdade vai desagradar a cada um. Não vai haver ninguém, não há ninguém que em determinado momento da sua vida não fique desagradado com a verdade. Porque a verdade, costuma-se dizer, a verdade dói. Não dói sempre, mas às vezes dói. Né? E todos nós temos alguma coisa contra a verdade em alguns momentos da nossa vida. E então, quando nós não queremos conviver com o caráter desagradável da verdade, nós
ficamos refugiados nessa ideia que a igreja é só um sítio de amizade, é só um sítio de amor é só um sítio de nos darmos bem e de fazermos bem. Achamos que a igreja é só isso. Queremos estar bem com toda a gente. E nas igrejas, centro social, quando nós entendemos que a igreja é só isto, começamos a achar que podemos dar-nos bem com toda a gente, até com o diabo a gente se pode dar bem. Não é? Até achamos que, pronto, somos todos amigos, até o diabo é simpático, passa a ser simpático. Não é? Esta bandeira, este conjunto de símbolos, esta é a bandeira do movimento Coexistir, um movimento que começou em 2010 nos Estados Unidos. Aqui vemos os símbolos das principais religiões do mundo, com as cores da nova religião do mundo ocidental, uma nova religião. E coexistir, o que é que isto significa? Devemos todos coexistir. E é verdade, nós temos que coexistir. Não é? Não podemos eliminar pessoas. Não é? Mas coexistir é diferente de unidade. Coexistir é existir com. E temos que existir com todo o tipo de pessoas que pensam radicalmente diferente de nós. Temos que coexistir. Agora, não podemos chamar a isso unidade. Porque não é. Não é. Que unidade pode haver entre pessoas que têm ideias completamente opostas sobre as questões mais fundamentais da vida? Podemos nos dar bem. Podemos até trabalhar juntos por causas. Né? Podemos até ser amigos. Agora, unidade cristã só pode haver em Cristo. Unidade cristã só pode existir quando estamos todos alicerçados na palavra de Deus. Não pode haver unidade sem verdade. Então, este tipo de coexistência é bom nós coexistirmos, mas a ideia de que coexistência é igual a unidade, isso não é bíblico. É a mesma unidade que havia entre os judeus e os pagãos. Nenhuma. Não existia. Havia uma parede de separação antes de Cristo vir e derrubar essa parede e abrir a porta a toda a gente. E em muitas igrejas abraçou-se este tipo de unidade falsa, sem verdade, para nos darmos todos bem. Até eu trouxe um exemplo de o que chamamos unidade até chamarmos unidade cristã até pessoas que não acreditam, até com pessoas que não acreditam em Deus, que acreditam que Deus não existe. Né? Trouxe este exemplo do Canadá, uma pastora da Igreja Unida do Canadá que é ateia. Ela não acredita em Deus, é uma pastora ateia. Né? E ela, houve polémica, né, na Igreja Unida do Canadá, mas as pessoas começaram a pensar, será que faz sentido ser pastora e ensinar a palavra de Deus sem acreditar em Deus? Começaram a pensar. Né? Mas ela, no fim, continua a ser pastora da igreja. Então, este tipo de ideia de que podemos ter unidade cristã com pessoas que acham que Deus não existe, que não acreditam em Cristo. É esta ideia que as igrejas centro social cultivam. Agora, ninguém que leva a sua fé a sério, ninguém que leva a palavra de Deus a sério, pode acreditar neste tipo de unidade. É uma unidade falsa. A verdadeira unidade só pode ser alcançada de uma forma. É colocar a fé em Cristo. Só pode haver unidade em Cristo, porque foi Ele que derrubou a parede de separação. Agora, nós queremos muito estar unidos a todas as pessoas, mas nós só podemos estar unidos com quem, verdadeiramente unidos, numa unidade cristã, ser um só com quem crê em Cristo. Então, nós oramos muito por unidade, nós queremos que a unidade aconteça. Agora, não vemos unidade onde ela não existe. Isso é viver numa ilusão. E nós queremos ter os olhos abertos e não viver na ilusão. Então a igreja é muito mais do que isto. A igreja é muito mais do que um sítio onde toda a gente se dá bem e onde ajudamos as pessoas. Não, a igreja é um corpo onde toda a gente tem a mesma cabeça. A igreja é um edifício onde toda a gente tem o mesmo alicerce. E eu, quando falo de igreja, eu falo daqueles que creem em Cristo. Obviamente, toda a gente é bem-vinda na igreja. E há muita gente na igreja que, se calhar, não acredita em Cristo e é bem-vinda na mesma. Não é? E nós não fechamos a porta a ninguém. Agora, igreja, membro da igreja, só pode ser quem crê em Cristo. Próxima.
distorção. Igrejas empresa. Quando nós entendemos a igreja desta maneira distorcida e em vez de vermos a igreja como uma família onde Cristo está no centro, vemos a igreja como uma empresa, como é que nós entendemos a unidade da igreja? Desta forma. A unidade é temporária, por objetivos. Por objetivos. Nas igrejas empresa tem que haver sempre um objetivo novo, uma meta nova. Toda a gente tem que estar energizada. Toda a gente tem que estar eletrificada à procura do novo objetivo. Sabem, eu li um livro uma vez do pastor Eugene Peterson. É normal, isso é normal. Até a nós às vezes nos apetece chorar assim. Eu li um livro do pastor Eugene Peterson, estava eu a dizer, onde ele conta quando ele plantou a sua igreja nos Estados Unidos, em Montana. E ele começou a plantar a igreja, começou a bater à porta das pessoas daquela comunidade, as pessoas começaram-se a juntar, a coisa começou a acontecer, começaram a ter membros, eles reuniam-se na cave da casa dele e da esposa, e eles iam ministrando, mas depois as pessoas foram aumentando e então eles perceberam, temos que mudar de espaço, temos que encontrar um espaço. Começaram a construir um templo, construíram um templo muito bonito, segundo a descrição dele, eu não vi, mas ele contratou um arquiteto e até falaram para o templo ser uma coisa assim, com elementos bíblicos, com muita luz, aqueles pormenores todos que os arquitetos gostam de pensar. E toda a gente estava muito feliz, não é, por terem um templo novo. E quando começaram as reuniões, havia muito entusiasmo, mas depois ele percebeu que começaram a haver menos pessoas. As pessoas começaram a faltar, às vezes faltava muita gente, não diziam nada, faltavam um domingo, 2 domingos, e ele começou a pensar, mas então estava toda a gente tão entusiasmada, onde é que foi parar esse entusiasmo todo? E então falou com um pastor que lhe disse, as pessoas estão assim porque agora não têm um objetivo. Tens que lhes dar um objetivo novo. Tens que lhes dar alguma coisa para as entusiasmar, uma meta para elas trabalharem, para alcançarem. E ele pensou naquilo e disse, mas eu assim vou ter que andar sempre a alimentar as pessoas com adrenalina. Isso é viver a fé. Estarmos sempre a ser alimentados com adrenalina para o nosso entusiasmo estar lá em cima. E quando não somos alimentados com adrenalina, com o entusiasmo de alguma coisa nova que vamos fazer, a nossa fé enfraquece. Será que é assim que nós queremos viver igreja? E ele pensou, não vou viver assim. E então continuou. E quem ficou, ficou. Quem não ficou, não ficou. Né? E a igreja continuou. Então, isto é para pensarmos onde é que está fundamentada a nossa identidade. Será que é na adrenalina, nos projetos? Será que é nos projetos? Um projeto novo, é isso que nos alimenta? A unidade é por conveniência, porque temos alguma coisa em comum que queremos fazer, queremos trabalhar juntos para um objetivo em comum, ou é porque é a nossa identidade? E a nossa identidade é aquilo que nós somos. Nas igrejas, no verdadeiro conceito de igreja, uma igreja que é uma família, a unidade não é transitória, não é uma coisa por conveniência, é uma coisa que é eterna, porque está fundamentada na nossa identidade é Cristo, e Cristo é imutável e eterno. Cristo não anda de projeto em projeto. Não, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O entusiasmo de Cristo não tem altos e baixos. O caráter de Cristo não tem altos e baixos. Deus não é inconstante. Deus não precisa de projetos para se manter ativo. E nós também não precisamos de projetos para nos mantermos ativos. Cristo, lemos na passagem, Ele veio fazer a paz com o sacrifício da sua morte para nos tornar um só corpo. Não é para nos unir em torno de um projeto qualquer. É para sermos corpo, para sermos família. E quem é família, é família. Haja projeto, não haja projeto, a coisa esteja haja mais coisas a acontecer, haja menos coisas a acontecer. A igreja é família, é aquilo que nós somos. O que é que aconteceria ao corpo se só funcionasse quando houvesse coisas para fazer?
O nosso corpo, o que é que aconteceria ao nosso corpo? Imaginem, a gente deitava-se para dormir, no dia a seguir os nossos membros estavam todos, cada um para o seu lado. Não estava a funcionar, não era preciso. O que é que aconteceria ao nosso... Como é que seria a nossa vida se fosse assim? Tínhamos que estar sempre ativos. Não é? Tínhamos que tomar assim doses industriais de café para nunca dormirmos e andarmos sempre para o nosso corpo não se desfazer todo. Graças a Deus que não é assim. Não é? O nosso corpo, mesmo quando está em repouso, mesmo quando não está a fazer nada, o nosso corpo mantém-se unido. Com a igreja deve ser assim também. Mesmo em repouso, mesmo quando estamos a descansar como igreja, mesmo quando não temos grandes coisas a acontecer, grandes projetos a acontecer, mesmo quando só estamos a almoçar juntos, mesmo quando só estamos a comer juntos, mesmo quando só estamos a descansar juntos, a divertir-nos juntos, a ver um jogo de futebol, o nosso corpo mantém-se unido. Nós somos aquilo que somos. A essência da igreja não é o funcionamento, é a comunhão, é a unidade, é a partilha, é ser família. Claro que quando nós somos uma família saudável, quando a igreja é saudável, ela vai fazer coisas, ela vai ter projetos, ela vai ter... vai haver coisas a acontecer, Deus vai fazer coisas, mas não é isso que nos move. O que nos move é ser família de Deus. A igreja está no mundo para isto, para sermos uma família de adoradores de Cristo. Essa é a essência da nossa unidade. É isso que o Pai busca, certo? O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi para isso que nós somos chamados, para ser adoradores. Mesmo em termos de missão da igreja, a igreja não está cá, primariamente, a nossa essência não é para fazer coisas, nem sequer é para fazer discípulos. A igreja não está cá, esse não é o objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja é adorar a Deus. E esse é o objetivo principal da igreja. E quando nós adoramos a Deus, sim, nós vamos fazer a vontade de Deus, vamos obedecer-lhe, vamos fazer discípulos, vamos fazer missão. Mas nós não estamos cá para fazer missão. Esse não é o principal objetivo. Estamos cá também para isso, mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo da igreja, o propósito da igreja é ser corpo, ser família, ser adoradores de Deus, ser sal e luz. Esse é o principal objetivo da igreja. Ser testemunhas de Cristo. Como nós lemos lá, nós recebemos Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em toda a Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Ser testemunhas. Ser testemunhas. O que é ser testemunhas? É fazer coisas? Também é. Mas primariamente é viver como uma testemunha. Então a unidade não é baseada no ser, não é baseada no fazer, é baseada no ser. Por isso, irmãos, não precisamos estar sempre à procura de muita adrenalina, não precisamos de fazer coisas só porque sempre fizemos ou só porque gostamos de fazer. É bom nós estarmos ativos, um corpo que não se mexe adoece, é verdade. É bom estarmos ativos, mas não temos que andar sempre à procura de estar ocupados e coisas para fazer, e tarefas, e isto e aquilo, e eventos e projetos. Não temos que estar sempre ansiosos com isso. Que é aquilo que numa empresa não pode descansar. Não dá, uma empresa não descansa. Não é? Quando uma empresa está a descansar, sabem o que é que está a acontecer? Não está a ter lucro. Uma empresa tem que produzir, tem que estar sempre em atividade. Mas a igreja não é isso. Não é? Uma igreja pode descansar. O que nos move não são os grandes projetos, o que nos move é Cristo. O que nos move é o propósito dele para nós. É sermos aquilo que ele nos criou para ser, sermos aquilo que ele nos chamou para ser. Terceira, igrejas, religião. Quando nós entendemos igreja, quando nós achamos que a igreja é só uma religião e não percebemos que a igreja é suposto ser uma família com Cristo no centro, como é que nós entendemos a unidade da igreja? Uma unidade vazia em torno de tradições religiosas. Este é um modelo distorcido. A única coisa que importa aqui é nós cumprirmos uma série de tradições. Estamos juntos para quê? Para cumprir tradições, para cumprir regras, para cumprir os rituais, para fazermos aquilo que é habitual. É assim que se vive religião. Estamos juntos só porque calhou estarmos juntos, porque estamos a cumprir as mesmas tradições.
Neste tipo de contexto, as pessoas reúnem-se, mas não se conhecem verdadeiramente. E quando se conhecem, é um relacionamento superficial. Tipo, olha aquela pessoa ali. Aquela pessoa ouvi dizer que não é grande coisa. Não te chegues muito. Nas igrejas de religião, quando entendemos a igreja como uma religião, nós não estamos interessados em conhecer as pessoas. E por isso há muito julgamento. Julga-se muito porque não se conhece, porque não se percebe, porque não se compreende, não se sabe o que a pessoa está a passar, não se sabe a história, não se sabe de onde é que ela vem. Ela é assim, porquê? Não, essas perguntas não interessam. Essas perguntas não é preciso. Porque nós só estamos juntos para cumprir tradições. Então, e o que é que acontece quando nós não conhecemos as pessoas? Julgámo-las facilmente. Facilmente as julgamos. Nem lhes perguntamos assim, mas olha, porquê é que fizeste o que fizeste? Porquê é que... Não queremos saber dos motivos delas. Só queremos é dizer, apontar-lhes o dedo e dizer que elas são más. Né? E, de preferência, não olhar para nós. Né? Porque, como dizia o Marcos, né? Eu sou perfeito, os outros não. Né? Só que não é verdade. Nós temos Cristo que é perfeito, mas temos todos uma velha natureza que não é. Certo? Ou sou só eu? Não sou só eu, pois não. Temos todos uma velha natureza que não é perfeita e que contende com Cristo, contende com a natureza de Cristo em nós e que nos leva muitas vezes a errar e a falhar. Todos nós. Estávamos a falar na última semana que nós pomos as pessoas num pedestal. Né? Temos essa tendência. Pomos as pessoas num pedestal, algumas pessoas num pedestal. Somos seduzidos somos seduzidos por uma ideia das pessoas que não corresponde à realidade. E então estamos à espera que as pessoas que nós colocamos num pedestal sejam perfeitas, nunca errem, nunca falhem. E quando falham, que grande desilusão que nós temos. Descobrimos que as pessoas afinal são humanas. Que ficamos completamente desiludidos. Não é saudável isso. Né? Mas nas igrejas de religião isso acontece muito. A figura, e acontece muito, em particular na figura do sacerdote. Né? O sacerdote que está cá, né? Com a luz a iluminar, as vestes. Eu por acaso não tenho vestes sacerdotais, né? Mas há quem tenha. Né? E, então as pessoas são iludidas por essas imagens. O sacerdote é santo. É o santo. Ele... Estávamos no retiro a ouvir alguém dizer, os servos de Deus. Os servos de Deus. Os servos de Deus. E a pessoa estava assim, muito admirada a dizer, eu ouvir falar, às vezes, pessoas aqui, eu fico a pensar, os servos de Deus também passam por dificuldades no casamento. E é uma coisa nova. Os servos de Deus também erram. Nas igrejas de religião pensa-se muito isto. Né? E quando se percebe que eles de facto não são os servos de Deus, são pessoas normais como nós, quando se percebe que eles são humanos, que grande desilusão. Afinal o servo de Deus é como eu. Que tristeza. Mas é assim. É assim. Claro que não queremos que seja, não é? Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de falhar, mas temos todos a consciência de que vamos ter falhas enquanto estivermos aqui nesta terra. Vamos ter isso. Porque temos uma velha natureza que contende com a natureza de Cristo e às vezes ganha. É por isso que nós estávamos a cantar da derrota e me erguerei. Porque as derrotas acontecem até aos servos de Deus. Mas Deus, Ele providencia uma maneira de nos erguer da derrota, que é Cristo, que nos levanta, que nos anima, que nos perdoa. Amém? E é esse o propósito de Deus para a igreja. Igrejas de religião são igrejas de solidão. Porquê? Porque quando nós não conhecemos, quando ninguém se conhece, cada um está sozinho na sua bolha. Mas unidade é ser uma família em Cristo. A verdadeira unidade é ser uma família. E quem está em família não pode estar sozinho. E se está, lá está, as famílias não são perfeitas. Às vezes erram, às vezes esquecem-se, às vezes ignoram, às vezes negligenciam. Isso acontece nas famílias. Quando isso acontece, a família... é bom que a família tenha consciência disso. É bom a gente lidar com os assuntos. Houve falhas, o que é que aconteceu, porquê? Ou às vezes a gente diz, são coisas normais. Falou mal. Olha,
eu que sou servo de Deus, né? Eu no meu casamento com a minha esposa, eu gostava de dizer, olha, a gente trata-se sempre com a máxima cordialidade. Somos sempre super simpáticos. Nós acordamos, é só flores, né? E falamos sempre bem um para o outro. Eu gostava de dizer isso, gostava mesmo. Mas se eu estivesse a dizer isso, estava a mentir, porque não é essa a realidade. Né? Então, e o que é que eu vou fazer? Vou pôr na conta da minha mulher, olha, ela falou-me desta maneira que não gostou. E hoje outra vez. E hoje eu tenho uma lista. Né? Uma lista de vezes. Não, eu vou lidar com isso normalmente. Olha, pronto, pá, aconteceu, estava mal disposta. Amanhã será melhor. Né? Às vezes tem que se lidar, tem que se falar. Às vezes há coisas que tem que se falar. Outras vezes a gente, olha, são coisas normais. Bem, família é isso. Né? Família é isso. As famílias não são perfeitas. Ninguém é perfeito. A igreja, a nossa igreja mãe, né, que plantou esta igreja, a Casa da Cidade, tem assim um letreiro na entrada que diz: proibida a entrada a pessoas perfeitas. É um letreiro que diz à entrada. Né? Portanto, quer dizer que todos podem entrar. Né? Só se houvesse alguém perfeito, não. Jesus é a exceção, claro. Jesus, Ele é perfeito, Ele está em nós e Ele encaminha-nos para a perfeição. Ele encaminha-nos para a perfeição. E nós devemos ter sempre esse objetivo. Nunca dizer, olha, eu sou humano, falho, aguentem-se e vou ser sempre assim, já nasci assim e vou ser assim até ao fim. Não, também não é esse o registro. Também não é isso. Porque Cristo, Ele quer nos levar para a perfeição. Nós queremos crescer, mas lidamos com a realidade tal como ela é. Próxima e última, igrejas do eu. Tudo aquilo que tivemos a falar até agora tem a ver com o eu. O problema é o eu. O problema sou eu. O problema sou eu. E como é que é quando a igreja, quando nós entendemos a igreja como uma coisa que gira à volta do eu, à minha volta, e não entendemos que o centro da igreja não sou eu, mas é Cristo, como é que nós entendemos a unidade? É uma unidade inexistente, porque onde o eu reina, não pode haver unidade. Onde o egoísmo reina, não pode haver unidade. Quando o eu é o centro, não pode haver unidade, porque cada um só se vê a si mesmo. Não é? Então, quando cada um de nós é o seu maior fã, se eu sou o meu maior fã e cada um é o seu maior fã, estamos mal. Não é? Porque achamos que nós somos os maiores e os outros só existem para nos atrapalhar. Como é que vamos construir unidade assim? Não é? Se os outros só, das duas uma, ou são comigo, ou estão-me a atrapalhar e não interessam. Todas as pessoas à nossa volta são em função da minha conveniência. Mas isso não é unidade, não pode haver unidade assim. A unidade exige que cada um morra para si mesmo. A unidade exige sacrifício. Como é que a minha família, como é que uma família pode prosperar sem sacrifício? Como é que a minha família pode prosperar financeiramente, por exemplo, se eu não trabalho? Se eu não me sacrifico, levanto-me para ir trabalhar todos os dias? Não é? Como é que o meu casamento prospera? Como é que o meu casamento pode prosperar se eu não faço sacrifício, se eu não sacrifico o meu orgulho para pedir perdão, para dialogar? Como é que pode haver casamentos saudáveis, famílias saudáveis, se não houver sacrifício? Como é que a minha igreja pode prosperar? Como é que esta igreja pode prosperar? Esta e qualquer uma, se eu não estou disposto a sacrificar-me e pôr o conforto dos outros à frente do meu? Se todos fizerem isso, toda a gente vai receber. É essa a beleza da unidade. Se toda a gente puser o conforto dos outros à frente do seu, então toda a gente vai receber. Toda a gente vai sair beneficiado. Agora, se isto for só egos em conjunto para ver quem é que ganha, quem é que tem razão, quem é que se faz como eu quero, faz como tu queres, se andamos sempre a lutar assim, então vai ser uma luta, vai ser mesmo isso. E uma família assim não pode prosperar. Para sermos um só, nós temos que nos deixar moldar. Eu tenho aqui uma ajuda visual. Tenho aqui uma ajuda visual. Vou pedir um voluntário. O Guilherme não, tem o braço ao peito. Martim, queres ser voluntário? Queres? Anda cá então. Eu tenho aqui uma coisa que se chama plasticina. Não. Plasticina. Em Portugal é plasticina, meus irmãos. Não sei se já perceberam.
Mas estamos em Portugal. Isto é plasticina. Ok? Não. Adaptem-se. Então, temos aqui duas cores muito diferentes. As cores da bandeira nacional portuguesa, por acaso. Não fui eu que escolhi. Temos duas cores muito diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. Nada. Tem alguma coisa a ver? Nada. Uma é verde, outra é vermelha. Martim, podes misturar estas duas cores até estarem mesmo bem misturadas e não se perceber onde é que começa uma, onde é que acaba a outra. Mistura bem isso. Espero que dê. Senão lá se vai a parábola. Vai. Bom trabalho, Martim. Bom trabalho. Bom trabalho. Está ótimo, Martim. Está ótimo. Onde é que está o verde? Onde é que está o vermelho? É um só. Tornou-se um só. Não é? Porque a plasticina é moldável. É molde. Deixa-se moldar. Claro que nós não somos plasticina. Não é? Era bom que fôssemos assim super moldáveis e... Não, mas temos dois caminhos. Podemos ser... Obrigado, Martim, podes sentar. Podemos ser plasticina... Não, Martim, já agora anda cá. Anda cá. Podemos ser plasticina ou podemos caminhar para ser plasticina. Martim, podes fazer o mesmo estas pedras? Fizeste a plasticina. Juntas aí até... Vai à força, tenta. Tenta. Então, não está a dar. Não está a dar para se misturarem. Ih pá, que chatice. Não dá mesmo, não é? Aleijaste no dedo. Isso é que é pior. Oh, que caraças. Estás bem, Martim? Vai lá para o teu lugar, então. A mamã faz-te uma festinha. Então, nós temos dois caminhos. Nós podemos caminhar para ser plasticina ou ficar assim. E os calhaus não dá para ter unidade entre calhaus. Não é? Não dá. Os calhaus não se moldam. Não dá para ter unidade. Então, perceberam a parábola, não é? O que é que nós queremos ser? Queremos ser plasticina e, claro, estamos no processo de nos tornarmos mais moldáveis, não é? Porque ninguém é moldável. Ninguém. Por natureza, ninguém é. Não é? Mas, pela graça de Deus, nós podemos ser moldáveis. Podemos nos tornar moles. E ser um só. É esse o propósito de Deus. Agora, nós podemos também escolher ser calhaus. Calhaus é pedra. A plasticina, calhau. Né? Eu devo dizer calhau porque é uma expressão. Há uma expressão que é calhau com dois olhos. Né? Aqui em Portugal temos essa expressão. Que é quando alguém é um calhau, mesmo calhau. Né? Quando alguém é muito duro. Né? Quando alguém não se deixa minimamente moldar. Então, e como é que nós sabemos como nos devemos moldar? Como é que nós sabemos o que é suposto nós nos tornarmos? Se é para nos moldarmos, para ser um só, como é que nós sabemos o que é suposto? Como é que nós sabemos que áreas da nossa vida mudar? Como é que nós sabemos o que limar? O que eliminar? Como é que nós sabemos o que buscar? Como é que nós sabemos qual a forma que devemos ter? Como plasticina, todos juntos. Como é que nós sabemos qual é a forma? Ideias? Como é que nós sabemos? Pela palavra que nos mostra quem? Cristo. Para nós sabermos como nos moldarmos, nós temos de ter um objetivo. Ser como Cristo. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem semelhantes ao seu Filho. Desse modo, o Filho é o primeiro entre muitos irmãos. O nosso objetivo é ser como o Filho. O Filho é o nosso irmão mais velho, é o nosso exemplo, é aquele para quem nós olhamos. Quando nós perguntamos a nós próprios, ok, eu quero me moldar, eu quero ser transformado, mas quem é que eu tenho que ser? Qual é a minha referência? É Cristo a minha referência. Se eu quiser realmente ser moldado de acordo com a vontade e o propósito de Deus para a minha vida. Ele é a nossa referência. Este é o propósito de Deus. Esse é o propósito da igreja. É sermos irmãos com Cristo, unidos a Ele, numa caminhada de nos tornarmos cada vez
a cada dia mais parecidos com Ele. Pela sua graça, pelo poder de Deus. Nós receberemos poder, disse Jesus aos discípulos, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então nós precisamos do poder de Deus para sermos testemunhas, para sermos reflexo de quem Cristo é. Amém? Então temos que sacrificar o nosso eu. Não é fácil para ninguém. Para mim, o servo de Deus também não. Né? Servos de Deus somos todos. Já agora estou a brincar. Né? Toda a gente que serve a Deus é serva de Deus ou servo de Deus. Não é especiais. Há pessoas com responsabilidades diferentes no reino de Deus. Não há especiais. Não há os santos, não há os filhos e os enteados. Não há os santos e os menos santos. Em Cristo somos todos santos. Não há os servos de Deus, uma categoria à parte. Não, somos todos servos de Deus. Temos responsabilidades diferentes, lugares diferentes, tarefas diferentes, funções diferentes. Mas a condição é a mesma para todos. Somos todos servos de Deus. E não é fácil para ninguém, precisamos muito da graça de Deus para nos sacrificarmos, para sacrificarmos o nosso eu. E por isso vamos orar. Vamos pedir a Deus o seu poder para sermos moldáveis. Amém? A sua graça para sacrificarmos o nosso eu, para sermos família, realmente família. Não uma família perfeita, mas uma família que está alicerçada na palavra e que cresce. Um edifício que cresce até se tornar semelhante a Cristo. Vamos ficar de pé nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser, quem se sentir à vontade para isso, fechar os nossos olhos. E concentrar-nos aqui naquilo que ouvimos, pensar um pouquinho só naquilo que ouvimos, pensar naquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos chama para ser, que nós ouvimos. Vamos deixar o Espírito de Deus falar connosco, vamos deixar o Espírito de Deus falar ao nosso coração. Pai, Tu conheces-nos, Tu conheces todas as nossas falhas e imperfeições, melhor que ninguém. Nada Te é oculto. Deus, e eis-nos aqui, Pai. Aqui estamos vulneráveis diante de Ti, Senhor. Queremos estar na Tua presença sem jogo de cintura, sem ginástica, sem queremos esconder nada, sem tentar enganar-Te, sem fingir sermos alguma coisa que nós não somos. Pai, na Tua presença também fazermos este voto, ou renovarmos este voto de estarmos comprometidos caminhar para a semelhança de Cristo. Juntos. Não cada um na sua, mas juntos como famílias. Precisamos de Ti, Senhor, porque em nós não há essa capacidade. Em nós não há sequer essa vontade. Tantas e tantas vezes. Mas opera em nós, Senhor, o querer e o efetuar. Trabalha na nossa vontade. Trabalha na nossa vida, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Transforma-nos, Deus. Molda-nos. Parte-nos quando nós endurecemos como pedra.
estamos a sentir incapazes, se estamos a sentir vontade de desistir, se estamos a sentir desanimados, Senhor. Revela-nos, Deus, a Tua palavra. Traz sobre nós a consciência viva do Teu perdão, Senhor. Tu conquistaste para nós na cruz. Precisamos olhar para Cristo, Senhor. Levanta as nossas cabeças, ergue os nossos olhos para Cristo, Senhor, para que possamos ser salvos, Deus. Ser salvos, viver em salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos abençoar alguém que esteja ao nosso lado, orar com alguém nesta manhã. De família. Comprometer-nos mais uma vez a caminhar juntos, orar juntos, animar os nossos irmãos, as nossas irmãs, trazer um novo ânimo, trazer uma nova estação. Vamos terminar o nosso tempo em família. Vamos continuar quando encerrarmos aqui, continuar aí a estreitar relacionamentos aqui e fora daqui.